Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. É com grata satisfação que mais uma vez eu posto um vídeo aqui para estar me comunicando com vocês, levando para vocês a minha opinião e, e de repente trocando ideias, né, opiniões com vocês. Esta é a ideia. Então eu quero cumprimentar a todos, o pessoal lá do interior, de São Carlos, região, Araraquara, Baixada Santista, onde a gente tem muitos amigos, aqui em São Paulo. Aliás, aqui em São Paulo, dia nublado, um pouco frio. Tomara que não peguemos chuva na estrada, né? Porque daqui um pouquinho a gente segue a caminho de São Carlos, se Deus quiser. Eu e a minha mãe. A minha mãezinha que eu vou estar levando de volta para São Carlos e, logicamente, visitando minha cidade, né? Minha cidade natal, a cidade que a gente tem um amor muito grande. Ontem eu postei um vídeo e até um tanto quanto exaltado, né? Porque a indignação é grande e a gente acaba, às vezes, praticando injustiça. E uma coisa que eu não suporto é praticar injustiça, né? Então, eu quero reconhecer, né, e acertar isso, né? Como? Parabenizando o ministro Fachin e o ministro Melo, porque eles votaram a favor da permanência dos marginais na prisão. Então, nada mais justo, né? Eu não suporto ser injusto. Faz parte de mim isso, da minha índole. Eu aprendi com meu pai isso, né? Então, às vezes a gente se empolga com uma injustiça muito grande ou com indivíduos que estão prejudicando toda uma coletividade e a gente acaba se esquecendo daqueles que acertam, né? Então, há aqueles que estão certos, que votaram a favor da permanência dos bandidos na cadeia. A gente dá os parabéns e agradece, né? Eu costumo dizer que quando eu trabalhava, que eu não fazia mais que a minha obrigação, eu ganhava para aquilo, e eles também. Mas o Brasil está numa situação tão crítica, tão difícil, que a gente precisa reconhecer quem acerta, né? A gente precisa dar um voto de confiança para as pessoas que pelo menos tentam fazer direito, né? Então, o senhor Gilmar Mendes, ele, para mim, eu digo a ele aqui, ó, Vossa Excelência debocha do povo brasileiro. Vossa Excelência debocha do Ministério Público Federal, debocha, sabe? Tá pouco se linchando. Eu até, há um ano atrás, quando eu vi o senhor sentado, almoçando com algumas lideranças políticas, eu critiquei, eu fiz críticas a respeito. E em um determinado momento eu até fiquei preocupado, será que estou certo? E hoje eu sei que estava certo. A minha intuição não me enganou, né? A minha experiência, meus 30 anos de polícia não me enganaram, né? Por isso que às vezes a minha intuição é muito forte. Eu percebi naquele momento que as coisas não andavam bem, né? Que infelizmente uma laranja podre estava por ali, e a nossa preocupação é que apodreça todas as outras laranjas, as laranjas boas, né? Então, o senhor ministro Gilmar Mendes, infelizmente, ele comete erros assim que trabalham contra a nação brasileira. E é um momento crítico. São nos momentos decisivos, nos momentos críticos, que nós reconhecemos quem é quem. Quem é quem, né? Então você quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Isso é uma frase que é fatal. Aí você vai conhecer se ele realmente tem caráter, índole, aquela coisa toda, né? Você quer conhecer um amigo, né? Fique numa situação difícil. Aí você vai ver quem são seus amigos. Eles vão aparecer, vão te oferecer ajuda. Os seus poucos amigos,
Eles vão tentar te socorrer a qualquer custo. Então, é assim. Então, você acaba conhecendo a pessoa posteriormente. Então, essas pessoas, né, é inadmissível. Nós temos hoje mais de 210 mil detentos nas mesmas condições de José Dirceu, Bunlai, Ike Batista, só que são pobres. Mais de 210 mil. Só que são pobres. Não tem advogados brilhantes defendendo eles a peso de ouro. Eles são pobres. Eles têm a defensoria pública lá, então estão lá na cadeia, estão do mesmo jeito. Como outros que foram julgados pelo mensalão continuam presos e teriam que ter os mesmos benefícios. Então vejam como nós percebemos claramente, é muito nítido, é muito claro que existem dois pesos, duas medidas, que existem interesses e interesses muito fortes por trás de tudo isso. E é isso que nós precisamos combater. É essa ditadura escondida, essa ditadura fria, essa ditadura de bastidores. Né? A ditadura é que aquela minoria que governa, faz o que quer, o que bem entende, decide do jeito que quer, contraria a Constituição Federal, o Código Penal e boa. Ninguém pode se sobrepor a eles. Eles acham que eles são o que são. Vejam a fala ontem do Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Vejam a arrogância dele, sabe? Eu acho que um homem que está ali, naquele momento, naquela função importantíssima dentro do Supremo, uma das coisas não é só ser culto, ter experiência, ter conhecimento, ser expert em ciência jurídica, não é só isso, é ter humildade, né? Então nas passagens bíblicas, eu não sou muito de misturar as coisas, mas a gente percebe que Jesus Cristo, os profetas, eles eram humildes quando às vezes avaliavam uma situação. Jesus Cristo, ele era humilde, ele avaliava a situação e às vezes, através de uma parábola, ele mostrava o caminho. Né? Então, puxa vida, esses moços, eles se julgam, eles se acham muito mais que o Brasil, muito mais que a população brasileira, muito mais que todos os pagadores de impostos, cujos impostos, boa parte, são direcionados aos salários, aos benefícios absurdos que eles têm. Mas tudo bem, faz parte, é um Brasil que nós estamos vivendo, que precisa ser lavado, precisa ser limpo, precisa ser reciclado, né? Nós precisamos dar uma balançada no Brasil. O Brasil precisa ser balançado para essas frutas podres caírem, né? Então é isso que nós precisamos. Então a culpa é nossa, gente. A culpa é nossa. Eu também me culpo por isso. A culpa é nossa. Sabe por que a culpa é nossa? Porque eu vou falar, por exemplo, de polícia militar, da instituição que eu trabalhei 30 anos, né? Para mim não misturar as coisas, às vezes eu vou falar de um outro segmento e não compete a mim. Eu vou falar de polícia militar porque ali eu conheço, eu tenho o direito de falar que eu trabalhei 30 anos lá de forma ilibada, de cabo a rabo. Então eu vou falar, por exemplo, o nosso pessoal, embora seja um pessoal com ensino médio e às vezes com curso superior, um pessoal que está ali, é treinado para estar esperto, para estar com o seu tirocínio aguçado, né? Pronto para, em condições de, como costumamos dizer, né? Mas não somos politizados. Nós focamos a nossa profissão, nosso dia a dia, nossa família, o nosso trabalho, e nós não ficamos... são pouco, é uma minoria. Eu, por exemplo, me dediquei muito à política em defesa principalmente dos direitos dos meus companheiros, porque todo o benefício que os meus companheiros conquistavam eram benefícios para mim também e para minha família. Então, eu lutava coletivamente, não só por mim. Né? Eu não ia lá gritar por mim, não. Era por todos nós, porque o benefício tinha que ser para todos nós. Né? Quando tomamos prejuízo,
todos tomam prejuízo, né? Quando se perde uma partida de futebol, todos perderam. Quando se ganha, todos ganharam, né? É assim que funciona. Então vejam, por exemplo, nós não somos politizados. Aí você vê, o PSDB há mais de 20 anos aí, PSDB ditador, judia da gente, né? Nos tira direitos, direitos líquidos e certos, direitos constitucionais. E ninguém toma providência, as autoridades não tomam providências. Eles alegam em ações importantíssimas, de grandes valores, né? Eles alegam interesse público. Então, a lei do interesse público. Então, nós acabamos sempre ficando no prejuízo. Aquilo que nós ganhamos judicialmente acabam se transformando em precatórios. Então, vejam, por exemplo, o Telhada, ele trabalhou com a gente, como disse, um grande profissional. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, desde tenente, como os filhos, seguem a caminho do pai, profissionalmente. Grandes profissionais, grandes patrulheiros, mas quando ele saiu candidato, a gente já tinha um histórico, algumas experiências no passado com o Telhada, e quando ele saiu candidato, eu fui muito claro, eu postei dizendo, eu não apoio o Telhada politicamente. Como profissional, é indiscutível. Mas como político, eu não apoio porque ele está no grupo que são considerados meus inimigos. Inclusive não só meus, inimigos da maior parte do funcionalismo público estadual, que sofre com o descaso e o desrespeito desses governantes do PSDB ditador. Então, ele vai e me sai candidato pelo PSDB. E o detalhe, os policiais votam nele e apoiam ele, acreditando no seu discurso quando ele dizia que ele tentaria estrategicamente mudar a opinião, mudar um pouco as ideias daqueles que até hoje então governam o estado de São Paulo. E nós sabíamos que isso não ia acontecer, gente. Eu pela minha pouca experiência, eu sei que tenho muito a aprender, eu tenho 52 anos, trabalhei 30 anos na PM, mas eu tenho muito que aprender ainda. Muito, meus filhos me ensinam, a vida me ensina a cada dia. Mas eu tinha convicção e falava para os companheiros, gente, não tenho nada contra o Telhada, o Telhada é meu amigo, gosto dele, da família dele, Rafael, desde criancinha, mas não vai acontecer isso. Ele vai ser um deputado igual o Wilson. Igual o Wilson. E é o que está acontecendo. Cadê nossa reposição salarial? Cadê nossos direitos, nossos benefícios? Eu posso até queimar a língua. Se eu queimar a língua não tem problema nenhum. Não vou nem um pingo ficar triste, eu ficar me sentir humilhado, constrangido. Jamais. Jamais. Essas coisas não fazem parte de mim. Eu posso até queimar a língua, mas cadê a nossa gratificação, a nossa reposição salarial? Cadê os nossos direitos? Cadê a saúde digna que nós precisamos ter, aquela assistência à saúde digna, né? Odontológica digna, de chegar lá, ser bem atendido, bem tratado, não no quesito de atendimento dos companheiros que estão lá. Eu digo na parte de equipamento, material, né? Estrutura, né? Médicos, um efetivo maior, né? Nós perdemos muitos grandes médicos. Por quê? Por causa do governo. O pessoal saiu. Agora mesmo, um capitão aí do odontológico queimou o chão, porque é o medo dele. Com essa reforma previdenciária, um monte de coisa. Tem muita gente boa indo embora, como foi no passado, quando o Mário Covas forçou a barra deles, dos médicos lá. Eu me lembro dessa situação. Perdemos grandes profissionais, ficamos em grandes áreas de especialidade, ficamos sem médico. Né? Quer dizer, a família que se dane, a família do policial que se dane. Né? Quer saúde? Vá pagar. Vá para São Carlos, paga o APAS. Nada contra o APAS. Mas o APAS onera a polícia. E a Cruz Azul teria que repassar, a Caixa Beneficente teria que repassar valores que de repente diminuísse essa carga em cima do policial, essa carga financeira, porque nós já não temos uma reposição salarial, não temos nada. O governo nos trata com descaso, com desrespeito, e ainda por cima nós chegamos no interior, temos que pagar o APAS, é caro,
já vem algumas coisas descontadas em olerite. Quer dizer, é muito difícil, nós não temos nada. Sempre almejamos aí uma assistência jurídica, porque o policial está sujeito a errar, até a errar, cometer vacilos, erros. E aí o que acontece? A família dele fica na rua da amargura, por quê? Ele perde tudo, pouquinho que ele conquistou, às vezes casa, carro, uma coisinha ou outra, uma poupancinha, ele perde tudo para pagar advogado. Eu sei de amigos meus aí que conseguiram permanecer na Polícia Militar, sabe? E gastaram fortunas por causa de, sabe, de coisas que eram irrelevantes. Não prejudicaram ninguém, não causou morte a ninguém, não causou nada, mas foram atitudes que, julgadas aos olhos do Código Penal Militar, causaram um transtorno muito grande para os policiais, que perderam tudo e as famílias ficaram na miséria. Então, são muitas as coisas que a gente sente. Então não são politizados. Eu vi colegas correndo atrás de voto pro telhado, e churrascada, e me convidavam. Vamos fazer um churrasco, o telhado vai vir. Pô, eu dizia para eles, ó, eu posso até ir no churrasco para dar um abraço em vocês, para dar um abraço no telhado, que eu considero meu amigo. Ele, não sei, talvez ele nem me considere mais amigo dele, por causa dessa minha opinião. Mas eu sou sincero, eu sou franco, eu sou honesto, eu não bato nas costas e depois saio metendo o pau por trás. Não faço isso não, com ninguém. Então, eu não ia, acabava não indo e tal, e para não conflitar, para não misturar as coisas e tal, e às vezes até para não perder o bom relacionamento que a gente sempre manteve, né? Coronel Camilo, o Coronel Camilo, com todo o respeito que eu lhe devo, como profissional conheci muito pouco, como comandante-geral não se expôs, não deu a cara a tapa, ele só zelou pela função dele, pelo cargo que ele ocupava de confiança, mais nada. E fez uma conquista boa, que nós agradecemos a Deus por isso, não a ele, a Deus. Ele fez uma conquista boa que foi reaver a promoção imediata para os oficiais. Essa foi uma conquista que a gente louva. Por quê? Porque são nossos companheiros, né? São administradores, são colegas que correram com a gente. Alguns são exceções, né? Toda regra tem exceção. Mas a grande maioria mereciam e mereciam muito mais do que a promoção imediata. Né? Eu trabalhei com um capitão, por exemplo, que agora é major reformado, né? Eu vou citar ele como exemplo, mas existem outros. Ele merecia muito mais que ser major reformado. Muito mais, por tudo que eu vi ele fazer dentro da instituição Polícia Militar. E alguns não mereciam nem ser o que são hoje. Não mereciam nada. Mereciam muito menos do que estão usufruindo hoje. Sabe? Era bunda na cadeira e assinando papel, e às vezes se pusesse lá um papel em branco, assinava Zé das Coxas e acabou. Né? Assinava a baixa dele, não via. Então, a gente sabe que existem os caras, né? E os caras, né? Então, a gente sabe disso, né? Existem os grandes homens e os homens, né? Então, Coronel Camilo, hoje é deputado, também eu vi muito praça correndo atrás de voto para ele, pedindo voto para ele, e ele sempre apoiou o governo, sempre ali na rabeira do governo, né? E conquistou os objetivos dele. Telhada conquistou os seus objetivos, seus sonhos, graças a Deus, que Deus abençoe. O Camilo também conquistou, mas a gente não vê. Vê se tem uma postagem deles metendo o pau no PSDB. Mas o meter o pau não é desacatar, destratar, faltar com respeito, nada disso. É dizer que eles estão falhando com a gente, que eles surrupiaram benefícios da gente, que eles não estão cumprindo sequer com a Constituição Federal com relação às nossas reposições salariais. Ah, o ICMS caiu. E problema, e daí? Isso não é problema nosso. Se caiu, foi por incompetência e incapacidade do governo. Esses bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões que foram roubados, surrupiados, propinados. E o Metrolão? Né? E o Banestado? E um monte de coisa. Nós não temos nada a ver com isso. E esses 427 bilhões que grandes empresas devem à Previdência e não pagam, que é 3 vezes mais o déficit da Previdência. Então, gente,
E esses 25 bilhões que o Banco Itaú, que o CARF está querendo perdoar, o CARF é o Conselho do Governo Federal, está querendo perdoar, são dívidas de impostos da coalizão entre Itaú e Unibanco. Então, gente, são coisas que não dá para aceitar, né? O Olímpio nunca conseguiu assim grandes feitos para nós, mas brigou, gritou, sabe? E política é o diálogo, nós sabemos disso. Até eu que sou mais ignorante, mais imbecil, mais idiota, né, que tem uma visão limitada, né, dá para perceber. Até eu penso que política é a arte de se discutir algo ao clímax da situação e chegar no denominador comum. Quando vocês viram um governo chamar o Olímpio para conversar como liderança da Polícia Militar aqui? Não estou puxando o saco de Olímpio, não. Imagina, o Olímpio sabe, eu não puxo saco de ninguém. Nunca puxei saco de ninguém. Eu graças a Deus, trabalhei direitinho, trabalhava honestamente, justamente para não ter que ficar puxando o saco de ninguém, ficar com o rabo preso com ninguém. Entendeu? Olhar nos olhos e acabou. Fim de papo. Fui muito injustiçado, muito perseguido dentro da instituição Polícia Militar e politicamente. Mas prender rabo com vagabundo de jeito nenhum. Imagina. Então, mas nunca chamou o Olímpio para conversar. Muito pelo contrário, né? Os nossos companheiros no estrito cumprimento do dever legal naquela oportunidade, por um conflito que foi causado, por um conflito que foi ali, eles armaram o conflito para sair tudo que saiu aquele dia perto do Palácio do Governo lá, na ação da Polícia Civil, que tinha metade era policial militar paisano que estava lá, nós sofremos. Os colegas jogaram bombas de gás lacrimogêneo em cima da gente. Os velhinhos lá reformados, coitado, que estavam lá reivindicando o que é justo, o que é honesto, o que é devido pelo governo do estado, eles saíram de lá rastejados. Eu rastejei vários lá. Eu nunca vou me cansar de repetir. Tomei 2 tiros de borracha nas costas. Acho que o cara me viu. Acho que ele viu que eu estava ali exaltado mesmo e tal, que eu estava chateado com a situação. Ele falou, puta, é esse mesmo que eu vou acertar. Ele me deu 2 tiros de borracha nas costas. Eu estava acho que perto, né? Colega lá do choque. Bom atirador, viu? Bom atirador. E tudo que a gente conquistar, se houvesse uma conquista ali, seria para ele também. Mesmo ele dando tiro na gente, mesmo os colegas jogando as bombas de gás lacrimogêneo em cima da gente, os benefícios seriam para eles também. E hoje a gente briga pela reposição salarial, inclusive para eles também, que eles estavam no estrito cumprimento do dever legal. Por isso que eu defendi o capitão de Goiás lá, porque ele está mandando afastar, ele está demarcando uma área que não é para se aproximar, e o sujeito vem e quer passar por cima igual um rolo compressor em cima do agente da autoridade. Não pode. Agora, houve uma fatalidade, infelizmente, e como eu disse, peço a Deus que lhe dê um pronto restabelecimento e que ele volte para o seio da família dele. Né? Mais uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando se machuca, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Não tem nada disso. Né? Eu tenho amizade com grandes professores, um mundo de professores, porque eu trabalhei muito com escola, e eles mesmo contavam que tinha um grupinho no meio que era para armar o conflito. Era para armar o embate com a polícia militar, para depois meter o pau no governo e dizer que o governo sufocou eles com a polícia militar. Então, sabe, um usando o outro, mas o governo sempre usando a gente. O governo é um só. Ele usa e abusa. E ele não nos dá estrutura nenhuma, não investe em educação, saúde, segurança pública, social, nada. Muito pelo contrário, eles desviam dinheiro, superfaturam obras, propinas, sabe, um monte de coisa errada. Então, é bom que a gente sempre esteja frisando isso, né? Política é isso, eles deviam ter chamado o Olímpio, ó, o senhor é a liderança, o senhor é o deputado aqui, então tá bom. Chamasse outros também, não teria problema, mas chamasse o Olímpio, olha, vamos dialogar, vamos conversar, vamos discutir, vamos ver até onde a gente pode chegar, né? Mas nunca fizeram isso, nunca fizeram isso. Aliás, o Olímpio está sumido. O Olímpio, depois que foi a deputado federal, e eu apoiei ele como deputado federal, ele, Augusto, e o Castropil, já repito aqui, eu não me escondo quem eu apoiei, e isso, o Olímpio sumiu, tô sentindo falta do Olímpio, né? Na tribuna de vez em quando ele dá uma gritada lá, mas tem que vir mais para São Paulo, gritar um pouco mais aqui,
Principalmente agora que está um pouco mais forte como deputado federal, né? Então, na verdade é isso. Então, eu gostaria de estar, né, nessa quarta-feira, frisando, deixando bem claro aqui, fazendo justiça, parabenizando aqueles que votaram a favor da permanência desses bandidos na prisão, que infelizmente estão sendo liberados. E notem, coincidência ou não, vejam, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o governador nunca chamou o Olímpio para conversar, que era a liderança da Polícia Militar como deputado, né? Capês não, Capês é negócio de merenda. Capês teve muito policial militar que votou nele, que eu tentei convencer o contrário, os caras queriam brigar comigo. O Capês é coisa de merenda, deixa pra lá. De criancinha que ficou sem comer na escola. Agora, o governo... Retomando aqui que deu uma caída. O governo nunca quis conversar com o Olímpio. Nunca quis. Né? Que a liderança das polícias até, porque ele defendia muito a Polícia Civil também. Agora, engraçado, ele ia no churrasco do Ney Santos. Ele apoiava o Ney Santos para deputado. Ele apoiou o Ney Santos para vereador, para prefeito, para tudo. Sabe? O Ney Santos, que saiu da cadeia num dia, uma semana depois tinha 40 milhões na conta. Então são coisas que não dá para entender. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem tomado algumas atitudes. Engraçado, né? Vocês perceberam que depois que o Alexandre de Moraes foi para lá, estranho, algumas coisas começaram a acontecer. O senhor ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública aqui, foi ministro da Justiça do vice-presidente Temer, que é parte de delação premiada de alguns delatores aí. É engraçado. Veja bem, hein? Eu tô aqui, no mínimo estranho. No mínimo estranho. Até eu que sou mais burrinho, né, começo a enxergar algumas coisas, né? Mas é isso, gente. Olho vivo e pé ligeiro, né? Olha, não marque toca, porque tá todo mundo trabalhando nas suas costas e vão prejudicar seus filhos e seus netos, né? Já estão prejudicando a gente e vão prejudicar seus filhos e seus netos. Então, vamos usar a mídia social, vamos mostrar a nossa indignação, vamos cobrar desses caras, porque esses caras ganham daquilo que nós pagamos, né? E pagamos o impostômetro. Não para. Não para. Ele gira. Não para. E se nós não pagarmos os impostos, nós dançamos. Ninguém perdoa nada para nós, né? Então, gente, ninguém perdoa nada para nós. Se não pagarmos os nossos impostos, eles vão jogar a gente lá no Serasa, sem dó. E ninguém vem ver se a gente tá bem, tá mal, nada, né? Esses governos, e volto a repetir, eles são responsáveis pelas mortes, até nos confrontos policiais com jovens, eles que são responsáveis. Eu culpo eles mesmo, sem peso na consciência. Eles são responsáveis pelas mortes por falta de médico e remédio, por falta de assistência médica, por falta de segurança pública, por falta de assistência social, esses coitados que morrem apodrecendo aí nas calçadas, né? Lá em São Carlos eu fico indignado. Tem um que a moradia dele é do lado da clube ali, né? Nada contra a clube não tem nada a ver com isso. Mas é do lado ali. Toda noite tá dormindo ali, coitado. Dá dó. Né? Quando eu trabalhava na PM, eu pegava, juntava, botava no banco de trás da viatura e levava lá. O povo ficava meio bravo, não gostava muito não. Tinha gente que gostava, mas tinha gente que não gostava não. Cesário enchendo o saco, fica trazendo tudo pra cá, né? Mas são seres humanos, gente, são pessoas, né? A gente nunca sabe, né? Pra quem é cristão, a gente nunca sabe quem tá ali, né? Se passando por um mendigo, pra ver até que ponto você vai ajudar. Aí depois você cai de joelho e fica pedindo ajuda para ele. E aí ele vai lembrar, ele vai falar assim, pô, eu tava ali, deitado naquela calçada, com fome, com frio, sabe? E você nem olhou para mim, agora você fica implorando a minha ajuda, sabe? E eu vou te ajudar, porque
eu perdoo sempre, porque vocês sempre estão pecando e eu estou sempre perdoando. Então, pensem nisso, viu? Pensem nisso. Né, meu querido Tolentino? Meu amigo Tolentino. A gente nunca... Geograficamente nós ficamos distantes, mas mentalmente e de coração a gente está sempre próximo, né, Tolentino? Grande cara, grande profissional, grande irmão, né? E são amigos assim. A gente fica, às vezes, 1 ano sem se ver, mas a gente se fala direto pela mídia social, pelo telefone, a gente está sempre um lembrando do outro. Isso é amizade. Isso é amizade. Certo, gente? Então, um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, de coração. Certo? E ó, sucesso para todo mundo aí, que todo mundo consiga superar os seus entraves, né? Consiga desobstruir as suas estradas, tirando as pedras, né? Não passando por elas e desviando, né? Não, tire para assim o outro que vier já não vai ter a pedra ali para ter que ultrapassá-la, né? Superá-la, né? Essa é a palavra certa. Tá bom, gente? Um abraço, uma excelente quarta-feira para vocês. E eu tô olhando aqui, tomara que eu não pegue chuva na estrada. Um abraço, fiquem com Deus, viu?